Escolhido, uma recompensa celestial está descendo, mas isto não é um convite para buscar um espetáculo ou forçar um resultado antes do seu tempo. É um convite para estender suas mãos e ser honesto sobre o que você tem carregado, esperado, temido e silenciosamente esperado receber. Você tem sentido que algo está mudando, porém o silêncio ao seu redor tem feito você questionar se não entendeu mal a estação. Seus ombros se contraem quando você ora, sua respiração fica curta quando mais um dia passa, e suas mãos permanecem fechadas porque a decepção lhe ensinou a se proteger. Talvez a dor mais profunda não seja que nada tenha chegado, mas que você já não sabe se deve esperar, preparar, soltar ou recomeçar. Você continua perguntando: o que devo reconhecer, enquanto as responsabilidades comuns continuam ao seu redor. Permaneça aqui, porque a recompensa que desce pode ser primeiro um entendimento que restaura sua obediência, antes de se tornar algo que você pode segurar. Quando você sente que uma estação importa, mas não consegue nomear o que ela está fazendo dentro de você, a incerteza pode drenar silenciosamente sua paz e fazer cada atraso parecer pessoal. O chamado dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias pode ajudar você a identificar a estação em que está vivendo, entender por que ela parece significativa e abordá-la com fé em vez de pânico. É um companheiro para reconhecer o que pode estar se formando, distinguir medo de direção e encontrar linguagem para as perguntas que você tem carregado sozinho. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Agora traga sua atenção de volta para suas mãos, porque a postura de receber começa muito antes que a resposta se torne visível. Você não precisa fingir que não tem medo para se tornar pronto para o que Deus pode estar lhe ensinando. Há manhãs em que você acorda antes do alarme e sente o peso da expectativa antes que seu... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Os pés toquem o chão. O quarto é familiar, a luz é comum, e ainda assim algo em você se recusa a retornar completamente ao ontem. Você pega o celular, lê as mensagens, confere as responsabilidades e nota que o mundo exterior não mudou o suficiente para explicar o movimento interior. Seu maxilar está tenso, seu peito parece apertado. Seus dedos pairam sobre conversas das quais você já não tem certeza se deve continuar. É aqui que muitas pessoas leem mal a descida da graça, porque imaginam que uma recompensa deve chegar com barulho, confirmação, aplausos ou alívio imediato. Às vezes, o primeiro presente é mais quieto. Às vezes, é a coragem de parar de chamar exaustão de paciência. Às vezes, é a clareza de parar de chamar medo de sabedoria. Suas mãos têm se estendido em direção a um resultado imaginado, mas Deus também pode estar convidando você a receber um entendimento corrigido sobre si mesmo. Você não é fraco porque a espera afetou seu corpo. Você é humano e o corpo muitas vezes revela o que a boca aprendeu a esconder.
Deixe que a sensação honesta se torne uma porta e não um veredito. Você pode notar seu cansaço sem adorá-lo e pode notar seu desejo sem permitir que governe cada decisão. Uma recompensa celestial, entendida com responsabilidade, não é uma garantia de que todo desejo se materializará em um dia específico. É uma imagem devocional que convida você a reconhecer a bondade, instrução, provisão, sabedoria ou direção renovada que pode estar descendo em sua vida através de um processo que você ainda não consegue medir. A recompensa pode envolver uma porta se abrindo, mas também pode envolver aprender qual porta já não merece mais sua força. Pode incluir uma oportunidade, mas também pode incluir o discernimento de recusar uma oportunidade que o devolveria à escravidão. Pode trazer encorajamento, mas também pode expor o acordo falso que lhe dizia que nada de bom poderia acontecer a menos que alguém o aprovasse. Você está sendo chamado a estender suas mãos, não para agarrar cada possibilidade. Mãos abertas podem receber, mas também podem soltar. Mãos abertas podem acolher, mas também podem parar de se apegar. Esta mensagem vai ajudar você a examinar o que sua espera produziu, o que seu medo ocultou e o que ação fiel pode parecer na sua agenda real. Ela não transformará incerteza em promessa de resultados fáceis. Ela vai ajudar você a permanecer na incerteza sem abrir mão da sua integridade. Isso já é uma forma de preparação. Porque a pessoa que recebe com sabedoria precisa primeiro aprender a não confundir cada objeto que cai com uma resposta. Imagine uma tarde comum em que você está na cozinha com uma mão sobre o balcão e a outra segurando uma xícara que esfriou. Você terminou uma tarefa, mas 3 mais estão esperando. E a pergunta sem resposta em sua mente é mais alta que os eletrodomésticos ao redor. Você lembra da oração que fez meses atrás, da decisão que adiou e da conversa que nunca se tornou o que você esperava que se tornasse. Uma notificação aparece e, por um breve momento, seu coração se eleva, só para se acalmar de novo, quando a mensagem não tem nada a ver com aquilo que você estava esperando. É assim que a antecipação pode ocupar uma casa sem mover um único móvel. Ela segue você da cozinha para o carro, do carro para a mesa e da mesa para a cama. Contudo, a recompensa que desce nesta estação pode estar ensinando você a parar de medir o cuidado divino pela velocidade da mudança visível. Você pode lavar a xícara, responder o que precisa ser respondido e ainda permanecer espiritualmente atento. Você pode estar presente em uma tarefa pequena sem abandonar a esperança maior. A cena comum não está fora do processo sagrado. Pode ser o lugar onde suas mãos aprendem firmeza. Você pode notar esta mensagem porque se tornou sensível a um padrão que outros não veem, mas sensibilidade não é o mesmo que superioridade. Você não está sendo convidado a crer que é melhor que as pessoas ao seu redor. Você está sendo convidado a tornar-se mais verdadeiro sobre o que a sua própria vida está pedindo de você. O título fala de uma recompensa descendo, porém sua mente pode imediatamente exigir detalhes. Quando, por meio de quem, de que forma e com que prova? Essas perguntas são compreensíveis, especialmente depois de longas estações de decepção. Mas a exigência de informação completa pode tornar-se outra maneira de evitar uma resposta fiel. Você não precisa de cada detalhe antes de dar o próximo passo honesto. Você precisa de clareza suficiente para parar de trair o que já sabe. Esperar sem entender pode fazer você interpretar cada silêncio como abandono, cada porta fechada como punição e cada atraso como evidência de que foi esquecido. O chamado dos escolhidos.
Uma jornada de 30 dias é para o momento em que você precisa de mais do que outra frase inspiradora e quer ajuda para identificar se está esperando, preparando, encerrando um ciclo, sendo redirecionado, reconstruindo ou recomeçando. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para obter esse tipo de reflexão fundamentada, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, retorne a este momento com uma pergunta. O que esta espera tem revelado sobre a maneira como você responde quando não pode controlar o tempo? Sua resposta pode ser mais útil que a previsão que você tem exigido. A primeira oposição contra mãos abertas é a falsa urgência. Ela lhe diz que, se você não forçar a conversa hoje, aceitar a oferta imediatamente, gastar o dinheiro rapidamente ou provar seu valor agora, a recompensa vai passar por você. A falsa urgência faz cada possibilidade parecer uma oportunidade final. Ela enche a mente de alarmes e transforma o discernimento em um luxo que você acredita não poder pagar. Você pode sentir pressão para se explicar a alguém comprometido em não entendê-lo, pressão para voltar a um padrão familiar porque a solidão parece desconfortável, ou pressão para anunciar um futuro que ainda não foi formado. Mas o que desce da sabedoria não exige que você abandone a sabedoria para recebê-la. Você tem permissão para pausar antes de concordar. Você tem permissão para ler a mensagem novamente amanhã. Você tem permissão para perguntar o que uma decisão vai exigir do seu caráter, não apenas o que promete ao seu apetite. O medo muitas vezes diz, mova-se agora ou perca tudo. A fé pode dizer, mova-se com cuidado e não perca a si mesmo. A diferença nem sempre é dramática. Às vezes, é o espaço quieto entre um impulso e uma decisão. Nesse espaço, suas mãos param de se agarrar, sua respiração se estabiliza e sua atenção retorna ao que está realmente diante de você. Considere Ana, que carregou um desejo profundo ao templo, enquanto as pessoas ao seu redor não conseguiam compreender plenamente a linguagem de sua oração. A história dela não é uma fórmula que prometa que todo desejo privado será concedido exatamente na forma imaginada. É um eco de entrega honesta, onde a angústia foi levada à presença de Deus, em vez de ser disfarçada sob performance. Depois que ela orou, seu rosto mudou antes que a resposta visível viesse. A situação externa ainda não havia sido resolvida, mas algo dentro dela já não precisava carregar o peso da mesma maneira. Você pode conhecer um momento semelhante em um cenário comum, talvez depois de fechar a porta do carro, lavar o rosto, ou sentar-se à beira da cama e finalmente parar de ensaiar a discussão. A recompensa que desce pode começar como permissão para levar toda a verdade para a oração. Não a versão editada, não a versão que soa impressionante, a verdade inteira. Seu desejo, ressentimento, cansaço, esperança e confusão podem estar juntos diante de Deus sem torná-lo desqualificado. A transformação silenciosa de Ana lembra você de que receber nem sempre é o mesmo que obter. Às vezes, você recebe paz suficiente para voltar às mesmas circunstâncias com um centro diferente. Essa paz não apaga a sabedoria. Ela torna a sabedoria possível. Quando você ignora o sinal dentro de você, o custo raramente é pago de uma só vez. Ele se acumula em pequenos compromissos, explicações repetidas, limites adiados e promessas que você faz enquanto já sabe que não poderá cumpri-las. Você começa a chamar entorpecimento de maturidade, porque isso permite que você permaneça funcional. Você chama disponibilidade constante de bondade, porque impede que alguém o acuse de mudança.
Você chama excesso de pensamento de discernimento, porque adia o momento em que deve escolher. Enquanto isso, as mãos que deveriam receber ficam ocupadas defendendo arranjos antigos. Você segura o celular com força, prende a respiração durante conversas difíceis, guarda ressentimento contra pessoas que não podem lhe dar o que nunca prometeram e se responsabiliza por resultados fora do seu alcance. Uma recompensa que desce não pode ser reconhecida quando cada espaço dentro de você está cheio dos escombros do medo de ontem. Isso não significa que você precise se esvaziar através de um gesto dramático. Significa que você pode começar com uma liberação honesta. Você pode parar de repetir uma frase que o mantém preso. Você pode admitir que um padrão familiar está custando mais do que oferece. Você pode permitir que um capítulo encerrado permaneça encerrado sem reabri-lo para mais uma explicação. Ignorar o sinal não o torna mais seguro. Apenas torna o padrão antigo mais familiar. Portanto, quando você ouve que uma recompensa celestial está descendo, não reduza a mensagem a uma promessa de posses, status, romance, dinheiro, cura ou vindicação pública. Deixe que o título o encontre no nível mais profundo, onde você tem perguntado se a fidelidade importa quando ninguém a aplaude. A recompensa pode ser o retorno de uma visão clara depois de meses de neblina emocional. Pode ser uma consciência fortalecida, um limite mais sábio, uma prioridade reconciliada ou a coragem de trabalhar sem exigir prova instantânea. Se esta mensagem está ajudando você a nomear um limite, digite as palavras 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está prestando atenção. Depois, retorne à narração. Isto não é um código que controla o céu e não é uma maneira de fabricar um resultado. É simplesmente um pequeno marcador de reconhecimento, uma forma de notar que você está escolhendo presença em vez de atravessar outra estação inconscientemente. O importante não é o número. O importante é a honestidade por trás dele. Suas mãos estão sendo treinadas para receber sem agarrar, para esperar sem desabar e para agir sem fingir que conhece todo o caminho. Esse treinamento importará quando a raiz da luta se tornar visível. O conflito não está apenas fora de você, porque nenhuma mudança externa pode resolver permanentemente um acordo interno que você continua renovando. Em algum lugar sob sua antecipação, pode estar a crença de que você está seguro apenas quando pode prever o que acontece a seguir. Talvez você tenha aprendido a monitorar cada tom, atraso, expressão facial e mensagem não respondida, porque a incerteza já carregou um custo doloroso. Agora, você pode buscar sinais, não porque é tolo, mas porque sua mente está tentando evitar surpresa. Porém, o monitoramento constante pode fazer o reconhecimento espiritual parecer pressão. Você olha para cada evento e pergunta se é a recompensa, o aviso, o teste, o inimigo ou a resposta. Sua atenção se dispersa entre interpretações, enquanto a verdade simples diante de você fica sem atenção. A raiz pode ser um medo de confiar em si mesmo depois de decepções anteriores. Pode ser uma fome de certeza que nenhuma vida humana pode oferecer. Pode ser a convicção de que, se você relaxar, algo importante será tirado de você. Você não precisa condenar esse padrão. Você pode encontrá-lo com compaixão e disciplina. O próximo passo fiel, muitas vezes, é menos dramático do que a mente espera. Pode ser dizer a verdade, descansar antes de decidir ou recusar construir um futuro em torno de um medo que não conquistou a autoridade. O reconhecimento por si só não basta quando a mesma pressão retorna a cada manhã e pede que você responda de maneira diferente. Você pode entender que está em transição e ainda entrar em pânico quando uma pessoa familiar se afasta.
Você pode sentir que algo novo está se formando e ainda sabotar sua paz ao exigir evidência imediata. Você pode crer que uma recompensa está descendo e ainda não ter um plano prático de como receber responsabilidade sem perder sua saúde, seus valores ou seus relacionamentos. O chamado dos escolhidos. Uma jornada de 30 dias pode servir como um companheiro prático para reflexão guiada, oração, discernimento, decisões diárias e para identificar o próximo passo fiel quando suas emoções estão altas. Ele pode ajudar você a desacelerar o momento o suficiente para distinguir medo de direção e responder sem pânico ou passividade. Quando o reconhecimento sozinho o deixa circulando as mesmas perguntas, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado para acessar o e-book. Depois, coloque sua atenção na decisão mais próxima de você, porque a clareza se torna confiável quando muda a maneira como você vive. Você não precisa tornar-se destemido antes de tornar-se fiel. Você precisa praticar obediência enquanto o medo ainda está presente, sem permitir que o medo se torne seu guia. É aí que a promessa que desce se torna um processo de formação e não uma fantasia. Sua mente reúne evidências, seu corpo reage à história e seu espírito pode reconhecer uma direção antes que seu raciocínio consiga explicá-la completamente. Esses três movimentos não devem ser confundidos. Um alarme corporal súbito não é automaticamente um aviso divino, assim como uma sensação de calma não é automaticamente um endosso divino. Um pensamento pode ser lógico e ainda ser movido por ressentimento. Uma impressão espiritual pode parecer importante e ainda exigir paciência, conselho e exame. Você está aprendendo a deixar cada parte falar, sem permitir que uma parte domine toda a conversa. Quando seu coração acelera, você pode respirar e perguntar o que é conhecido, o que é presumido e o que permanece desconhecido. Quando sua mente cria 10 desastres possíveis, você pode escrever a única decisão realmente exigida hoje. Quando um reconhecimento quieto retorna repetidamente, você pode testá-lo através da integridade, da realidade e do fruto que produz em seus relacionamentos. A recompensa que desce pode não remover toda pergunta, mas pode dar a você uma maneira melhor de carregar perguntas. Suas mãos não precisam fechar-se em torno da certeza. Elas podem permanecer abertas enquanto sua mente investiga, seu corpo se acalma e sua consciência se torna mais clara. Uma fé sábia não teme o exame cuidadoso. Ela acolhe a verdade forte o suficiente para sobreviver a ele. O discernimento também muda a maneira como você vê relacionamentos e ambientes. Você não precisa tornar-se desconfiado de todos simplesmente porque está entrando em uma estação diferente. Você não precisa anunciar que toda pessoa que não consegue acompanhar seu crescimento é um inimigo. Algumas pessoas podem não conseguir acompanhá-lo em um novo ritmo, e essa realidade pode ser triste sem tornar-se uma guerra. Outras podem desafiar você porque veem um ponto cego que você evitou. Sua tarefa não é rotular as pessoas rapidamente. Sua tarefa é observar o que acontece com seu caráter ao redor delas. Você se torna desonesto, frenético, arrogante ou menor do que foi criado para ser. Você se torna mais paciente, responsável, corajoso e verdadeiro. As respostas nem sempre serão imediatas, mas os padrões falam com o tempo. Um ambiente pode ser familiar e ainda ser prejudicial para sua obediência presente. Um relacionamento pode ser difícil e ainda estar refinando sua maturidade. Você pode criar distância sem desprezo e pode permanecer amoroso sem conceder acesso ilimitado. Estender suas mãos não significa entregar sua vida a cada pessoa que pede.
Receber o que é bom exige sabedoria suficiente para reconhecer o que não deve ser levado adiante. O ruído tem uma estratégia, mesmo quando ninguém está conscientemente planejando contra você. Ele mantém sua atenção dividida entre urgências menores até que a verdade central se torne difícil de ouvir. Ele preenche os primeiros minutos da sua manhã com as demandas de outras pessoas, coloca a comparação ao lado de cada esperança e transforma o descanso em culpa. A fadiga, então, faz o antigo padrão parecer razoável, porque você já não tem energia para questioná-lo. O atraso adiciona outra camada, sussurrando que, porque nada mudou, nada importa. Antes que você perceba, você não está rejeitando o seu chamado. Você está simplesmente distraído demais para praticá-lo. A pressão pode aparecer como rolagem infinita, explicações desnecessárias, conversas emocionais realizadas na hora errada ou compromissos aceitos para evitar decepcionar alguém. Nenhuma dessas coisas precisa ser tratada com vergonha. Elas devem ser nomeadas com precisão. A recompensa que desce precisa de atenção, e atenção é um dos primeiros recursos que o ruído rouba. Você pode protegê-la escolhendo o que recebe a melhor parte da sua mente. Você pode deixar algumas mensagens sem resposta até estar calmo. Você pode parar de dar a cada medo uma reunião. Você pode deixar uma convicção silenciosa permanecer silenciosa enquanto atesta através de ação consistente. A voz da sabedoria não se torna mais verdadeira porque você entra em pânico mais alto. Há um momento em que você para de negociar com o que já sabe. Pode acontecer enquanto você dirige, sentado em uma reunião, dobrando roupas ou em pé, sob a luz de um espelho do banheiro. Nada espetacular precisa ocorrer. Você simplesmente reconhece que a recompensa que tem pedido receber está conectada à pessoa que você está se tornando enquanto espera. Você não pode pedir uma nova responsabilidade enquanto defende os hábitos que a administrariam mal. Você não pode pedir direção clara enquanto mantém deliberadamente cada distração que o impede de ouvir. Você não pode pedir mãos abertas enquanto agarra uma identidade antiga com ambas as mãos. Esse reconhecimento não o condena. Ele o reúne. Você começa a entender que ser escolhido não é uma afirmação de superioridade e uma recompensa celestial não é um troféu para provar que você é melhor que os outros. É um convite à administração fiel. O que você recebe deve ser manuseado com humildade. O que você é confiado a carregar não deve tornar-se uma razão para desprezar aqueles que ainda estão buscando. O ponto de virada não é quando você se sente poderoso. É quando você se torna disposto a ser responsável pela próxima verdade que lhe foi dada. Agora, segure uma imagem em sua mente e permaneça com ela tempo suficiente para que seu significado se aprofunde. Imagine um campo quieto sob um céu amplo depois de uma longa estação de seca. O solo não está morto simplesmente porque sua superfície parece dura. Sob o pó, as raízes continuaram seu trabalho oculto, preservando o que ainda não podia subir. As nuvens se reúnem lentamente, não de acordo com a impaciência do campo, mas de acordo com condições que o campo não pode controlar. Nesta imagem, a recompensa que desce é como chuva se aproximando de uma terra que aprendeu não desperdiçar o que recebe. Você é quem está naquele campo, consciente do céu, mas incapaz de comandá-lo. Suas mãos estão estendidas, não porque você mereceu o clima, mas porque está pronto para parar de fingir que não precisa de renovação. As primeiras gotas podem escurecer o solo antes de criar crescimento visível. Elas podem revelar rachaduras, lavar o pó solto e mostrar onde o solo foi compactado por pressão repetida. Isso não significa que a chuva falhou. Significa que receber começa com contato. O que desce encontra a condição real do solo. A graça não exige que você apresente uma superfície polida. Sob a superfície daquele campo,
As raízes têm tomado decisões sem aplausos. Elas se moveram ao redor de pedras, preservaram umidade e permaneceram conectadas à vida, mesmo quando nenhum sinal verde apareceu acima delas. Esta é a formação oculta da sua estação presente. Você aprendeu coisas durante o silêncio que seriam impossíveis de aprender durante celebração constante. Você descobriu quais motivos sobrevivem quando ninguém percebe. Você encontrou que alguns desejos se tornam mais puros quando não são imediatamente recompensados. Você praticou contenção, mesmo que a tenha chamado de frustração. Você continuou a cuidar de responsabilidades enquanto carregava perguntas sem resposta. E essa resistência comum o moldou mais profundamente do que você percebe. As raízes não precisam tornar-se visíveis para serem reais. Da mesma forma, seu crescimento pode estar presente antes de ser publicamente reconhecível. A recompensa que desce pode primeiro fortalecer o que mais tarde sustentará a responsabilidade. Pode aprofundar a paciência para que a oportunidade não o torne imprudente. Pode ensiná-lo a receber encorajamento sem tornar-se dependente de aplausos. Sob a superfície, preservação está ocorrendo. Você não é obrigado a provar cada processo oculto a pessoas que só confiam no que podem ver. O campo também suportou o que tentou mantê-lo fechado. Solo duro pode formar-se a partir de pressão, negligência, passos repetidos e longa exposição a condições que nunca escolheu. Sua vida interior pode tornar-se semelhantemente compactada quando a decepção chega sem espaço suficiente para ser processada. Você pode cobrir o desejo com produtividade, cobrir a dor com humor, cobrir a incerteza com certeza e cobrir a ternura com controle. De cima, o campo parece estável. Por dentro, tornou-se difícil para qualquer coisa nutritiva entrar. Esta não é uma acusação moral, é uma descrição honesta do que tensão prolongada pode fazer. Quando as nuvens se reúnem, a primeira chuva pode não afundar imediatamente, porque a superfície aprendeu resistência. Você pode ouvir um convite sábio e ainda não sentir nada. Você pode receber bondade e suspeitar do motivo. Você pode encontrar uma oportunidade e procurar o custo oculto. A resistência não significa que você está além da renovação. Significa que o solo precisa de contato paciente. Deixe a verdade tocar os lugares que você armou. Deixe que relacionamentos seguros sejam avaliados lentamente. Deixe que suas ações se tornem consistentes o suficiente para que a confiança possa retornar sem ser forçada. A recompensa que desce não envergonha os lugares endurecidos. Ela os encontra. Então a chuva começa a mover-se pelo campo. Ela alcança uma seção e depois outra, reunindo-se em lugares rasos antes de encontrar os canais sob a superfície. Nada é desperdiçado quando o solo está preparado para receber. A água não precisa anunciar seu destino. Ela simplesmente segue a forma da terra, entrando em rachaduras, suavizando bordas e fazendo espaço para o que tem esperado abaixo. É assim que a direção pode começar a mover-se pela sua vida. Uma conversa torna-se clara. Uma obrigação é liberada. Um limite é respeitado. Uma manhã torna-se mais quieta porque você já não a começa procurando por prova. O movimento pode ser gradual, mas gradual não significa imaginar. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10.
00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.